Graça e paz, amados. Aqui quem fala é o pastor Eliseu Lustosa. Seja muito bem-vindo ao meu canal. Que Deus abençoe a sua vida, meu irmão. Que Deus abençoe você, minha irmã. E que o Senhor, Ele abra as janelas do céu e libere sobre mim, sobre você, sobre nós, as bênçãos sem medidas. Em nome do Senhor Jesus. Vai marcando o seu joinha, vai marcando o seu gostei. Vai deixando o seu like aí, irmão, irmã. Vai ajudando aí. Compartilhando, mandando para todo mundo aí. Amados, eu tenho uma palavra aqui boa, viu? De Deus para a tua vida. Como eu disse para você, é uma passagem bem conhecida, que é justamente aqui de 2 Timóteo. Quando a gente fala 2 Timóteo, todo mundo que já conhece mais da Bíblia ou que tem hábito de ler, já lembra de 2 Timóteo capítulo 4. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 1. Vai dizer assim, ó, nessa tradução aqui. Eu te encorajo solentemente na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, por ocasião da sua manifestação pessoal, mediante o seu reino. Olha aqui, prega a palavra, insiste a tempo e a fora de tempo, aconselha, repreenda e encoraja com toda a paciência para o santo ensino. Porque chegará um tempo em que não suportarão o santo ensinamento. Ao contrário, sentindo coceiras nos seus ouvidos, reunirão mestres para si mesmo, de acordo com as suas próprias vontades. Deixa eu já fazer uma pausa aqui. Como nós estamos falando sobre cativeiros espirituais, coisas espirituais, muitas pessoas pensam que a sã doutrina é aquela coleção de dogmas de igrejas, não sabe? De doutrinas de homens, que homens criaram aí. A verdadeira sã doutrina, o santo ensinamento, irmão, é aquele que leva você a enxergar o mundo espiritual como ele é, viu? Como o mundo espiritual é de fato. Então, você já começa a perceber. Eu estou acostumado a ver aqui muitas pessoas que ouvem aqui os estudos, as pregações que a gente tem colocado aqui no canal, ou melhor, lá no canal Fala Pastor, mas eu coloquei aqui também muitos, né, nesse canal principal. Nossa, pastor, o mundo espiritual é assim? É. Então, a verdadeira, irmão, sã doutrina não é um conjunto de regras humanas ou dogmas que homens criaram para prender e manipular muita gente. Não. São revelações bíblicas, ensinamentos bíblicos que levam você a ver, a enxergar o mundo espiritual como ele é de fato. Só para você ter ideia, vou lhe mostrar aqui. Paulo está dizendo sobre uma coceira, ó. Olha aqui, a coceira aqui, ó. Uma coceira nos ouvidos das pessoas. Ele está dizendo, pregue a palavra, insiste, aconselha, né? Motiva. Porque vai chegar um tempo que o povo não vai suportar. Eles não vão suportar por causa de quê, irmãos? Aqui, ó. Coceira. Não aguenta ouvir a verdade. Não suportam ouvir a verdade do mundo espiritual, a verdade bíblica, a verdade espiritual. Então eles vão procurar o quê? Mestres que vão falar aquilo que eles querem ouvir. A verdade eles não querem ouvir. A verdade espiritual principalmente. Então, quando Paulo escreve isso aqui para Timóteo, eu não creio que apenas é uma linguagem, uma força de expressão que Paulo está usando.
Eu estou acreditando, dentro dessa perspectiva, dentro dessa visão espiritual, que Paulo ele estava vendo espiritualmente, no espírito das pessoas, na alma das pessoas, não no corpo físico, não literal, mas no espírito da pessoa, uma coceira no ouvido espiritual, que impede essas pessoas de suportarem a verdadeira revelação. Por que na orelha, pastor? Porque é justamente onde entra a fé. A fé vem pelo ouvir a palavra. Ou seja, é uma ação demoníaca. Então imagina no mundo espiritual. Se fosse aqui nos vídeos aqui, eu ia procurar uma imagem de uma orelha toda ferida de coceira, com pus, com tudo assim. Imagina isso. É o corpo espiritual da pessoa. É o ouvido espiritual da pessoa. Que foi ali apodrecido por sofisma, dogmas, doutrinas, conversas fiadas, né? Coisas que o próprio diabo colocou no ouvido dessa pessoa. Então, tá tudo inflamado, infeccionado, podre e coça. E a pessoa não consegue suportar a verdade. A pessoa não consegue suportar um ensinamento que vai trazer uma edificação espiritual. Então você já começa imaginando aí uma coceira espiritual. Você prega para a pessoa já fica incomodada. Não quero, vou sair. Já fica, né? Então, olha a quantidade de gente que está assim, né? E aí o que eles querem? Não, vamos então preparar doutores que vão falar o que a gente quer. Porque daí não vai coçar mais, que vai ouvir o que a gente quer. Tá entendendo? Então Paulo ele não está vendo apenas dentro de uma força de expressão, de linguagem de expressão, uma linguagem figurativa. Isso não é apenas isso. É isso também. Mas eu tenho certeza que ele está vendo a dimensão espiritual. E quando ele olhava para as pessoas, espiritualmente ele viu o corpo espiritual. Como nós citamos aqui várias vezes, que eu citei várias vezes de propósito também para criar na sua mente aquela fotografia, aquele quadro mental, aquela lembrança para criar, para ativar sua memória para você sempre lembrar. Jesus tirando aquela mulher encurvada do cativeiro, da prisão. Agora eu quero que você memorize isso. Paulo pregando, falando para Timóteo pregar e dizendo, o negócio não está fácil, porque tem um monte de gente que está com uma coceira no ouvido. E não era literal, irmãos. Era algo espiritual. Paulo já tinha discernido isso. Isso serve, olha aí, estratégia de batalha espiritual. Quantas pessoas da sua família você vai pregar para ele, para ela, e essa pessoa tem dificuldade de ouvir a palavra, já até rejeita, quer nem saber. E tem gente que o ouvido está tão inflamado, tão infeccionado, que nem entra mais, não ouve mais a voz do Senhor. Não ouve mais, já está surdo espiritualmente. Então, ler a Bíblia de uma forma literal, sem ter os olhos espirituais, é o que eu estou cansado de falar para vocês, é uma coisa. Agora, se colocar dentro do entendimento espiritual, né? Eu digo aqui todas as vezes para vocês, nos estudos que a gente tem postado, é bacana você estudar o original? É muito bom e muito importante. É bacana você acompanhar o fato histórico, como foi narrado aquilo? Muito bom. Mas o mais importante e o principal é você olhar dentro de uma ótica espiritual. Então, quando eu leio isso aqui, é como eu entrasse dentro do, entre aspas, né, dentro dos olhos de Paulo e querendo ver o que Paulo estava vendo no espírito daquelas pessoas, na alma daquelas pessoas. Então eu começo a raciocinar e imaginar o que é esse comichão, que na tradução da João Almeida é comichão, o que é essa coceira, o que ela representa espiritual. O que ela representa espiritualmente é uma praga, uma doença, uma peste, é uma alergia, é alguma coisa nesse sentido que impede as pessoas de ouvirem a palavra que está sendo ensinada, uma palavra santa. E o que é isso? É a ação do próprio diabo para impedir as pessoas de ouvirem a verdade.
Então você já começa a entender isso. Aí você que é intercessor, que eu estou cansado de falar para intercessores aqui, já pegou essa chave de revelação agora. Ai, pastor, então quando eu for orar agora, eu vou falar para Deus tocar no ouvido espiritual dessas pessoas que não querem receber a palavra e arrancar essa coceira, ou pessoas que estão obstinadas em um sofisma humano, em uma coleção de dogmas da minha igreja, porque ela é assim, 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 assim. Aí quando você expõe uma verdade espiritual, ou quando você expõe um conteúdo de conhecimento profundo, essa pessoa não quer nem ouvir, porque essa pessoa já tem um comichão, ai, já vai falar disso, ai, não sei o quê. Então isso é totalmente espiritual, viu? E Paulo está dizendo de pessoas que vão amontoar doutores para falar aquilo que eles querem. Tá assim, ó. Essas igrejas hoje aí, toda chique, moderna, né? As church, não sei o que lá das quantas. Tenho nada contra, eu conheço muita gente séria, irmãos, aí. Então, nesse movimento dessa nova linguagem, eu acho bacana. Mas tem um monte de gente discipulando pessoas, treinando pessoas, para ficar com esses comichões nos ouvidos. Eles não querem ensinar a verdade, eles não querem mostrar o mundo espiritual, talvez porque não sabe também. Mas tem muita gente ensinando para agradar os outros. E é tudo que alguém quer, alguém que está em pecado, alguém que não quer se libertar, é tudo que eles querem. É alguém para apoiar o erro, a falha, né? A falta de interpretação espiritual, tudo que eles querem. Então estão amontoando aí, amontoando os mestres para si. Aí Paulo vai continuar dizendo assim, ó. Tais pessoas se recusarão, é o que eu estou falando agora, se recusarão de dar ouvidos. Versículo 4, tá? Tais pessoas se recusarão de dar ouvido à verdade, voltando novamente às fábulas, que na tradução aqui dessa King James atualizada é os mitos. Faz de conta. História da carochinha. Conversa fiada para boi dormir. Qual outro ditado? Qual outra expressão? Tem um monte, né? É um monte, irmãos. Historinha de ninar para a criancinha acalmar a alma. Aí eu vou ficar chato novamente. Tenho que falar da quantidade de pessoas que estão aí nas internets da vida, nos Facebook, nos YouTubes da vida, ensinando historinha de niná para acalmar a alma de quem nem quer compromisso com Deus, que não quer mudar de vida, que não quer poder. Palavra de autoajuda é o que mais tem. A ajuda só que é um paliativo, ajuda, mas não ajuda na verdade. E tá assim de gente, ó, as lives deles lota muito mais do que a nossa aqui. Tô aqui implorando para chegar a 1000 joinhas. E eu pego aqui algumas vezes aqui as lives desse pessoal aí, que é tudo bom e beleza, recebe a bênção, o milagre. Não tem problema, não é pecado, irmão. Tô dizendo que é pecado. Mas eu tô dizendo para você que muitos deles é historinha para boi dormir, entendeu? Não mostra o mundo espiritual dentro dessa perspectiva espiritual. E por que eles estão lá, ao comichão nos ouvidos? Querem ouvir o que eles querem. Quer ouvir que o marido que está perturbado, que às vezes nem quer saber dessa mulher, eu vejo muitos lá assim. Cara, esses dias eu estava vendo uma live de um desses profetas lá, pelo amor de Deus, irmãos. Aí ele foi dar revelação para a mulher e entrou no perfil da mulher. Para quê? A mulher seminua, pastor. Na capa, eu falei, pelo amor, ele está pedindo restauração de casamento? A pessoa está seminua no Facebook, no perfil, e o cara ataca e lasca a revelação. Eu falei, cara, tem razão do marido ter ido embora, ou ter deixado essa pessoa, ou alguém ter feito macumba. A pessoa está lá no Facebook seminua. Meu irmão, aí eu fico bobo, você entendeu? Que é milhares de gente. Mas quando eu começo a pregar, eu sei que não é todos, irmãos. Graças a Deus, eu tenho gerado aqui com vocês um pessoal que gosta de pensar, na verdade, né? Gosta da profundidade da palavra. Mas pregações como essa daqui, rapidinho o povo começa a vazar. Ó. Ah, não, eu queria ouvir, era o eis que te digo, vou receber a vitória.
mas mensagem e estudos que realmente vão aprofundar essa pessoa em uma dimensão espiritual que vai fazer essa pessoa se armar para ter estratégias, porque só que nesse comecinho eu já te dei uma chave de revelação para você usar a intercessão. Deus cura essa coceira do ouvido dessa pessoa, lá no espírito dele, esse ouvido que coça, que rejeita a verdade, que rejeita a palavra, toca lá com teu sangue e cura, aí já é uma estratégia de batalha de oração, de intercessão. Você está me entendendo? Então o que está acontecendo é isso. Mas olha o que ele vai continuar dizendo. Ele vai dizendo assim, ó, versículo 5. Tu, no entanto, seja equilibrado, ou ser equilibrado em tudo. Suporta os sofrimentos, faz a obra de um evangelista e cumpre o teu ministério. Aí ele vai dizer aqui, ó, quanto a mim, já estou sendo derramado como vinho na oferta de libação. No momento da minha, e o momento da minha partida está pronto. Está próximo. Versículo 7. Combati o bom combate, completei a carreira, preservei na fé. Agora me é reservado a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me concederá naquele dia, e não somente a mim. Eu também estou incluído nesse pacote. Você também. Não somente a mim, mas certamente todos os que amarem a sua vinda. Procura vir ao meu encontro o mais depressa possível. Ele está com pressa, viu? Nós já vamos entrar aqui em algumas palavras no original aqui, tá? Portanto, Demas, olha aqui, havendo amado mais o mundo secular, me abandonou. E eu tenho aqui a palavra no original, abandonou, viu? Me abandonou e se foi para Tessalônica. Crescente foi para Galácia e Tito para Dalmácia. Amém? E nós vamos ficar aqui. Depois ele vai falar que o único que ficou com ele foi Lucas. Ele diz, toma Marcos e vem, que Marcos era o médico, né? E no ministério, então, o médico, imagina o médico, depois até quer fazer um comentário sobre isso. Talvez naquele vídeo que eu vou gravar um estudo bíblico sobre o sistema imunológico, eu estou prometendo tanto para vocês, eu vou falar disso aqui, tá? Médicos, como no caso de Marcos era médico, era medicina e o mundo espiritual lado a lado ali. Os apóstolos já tinham essa visão, entendeu? Mas, enfim, deixa eu pegar o meu esboço aqui. Papelzinho que eu anotei aqui as palavras. Eu anotei aqui então as palavras para a gente estudar aqui um pouco e você ser bastante edificado, tá? Como eu já disse para você sobre o comichão nos ouvidos, outras palavras que ele vai dizer é inste, ou seja, está aí pronto. Pregando a tempo e fora de tempo, ou seja, em qualquer momento, em qualquer ocasião. Eu anotei aqui. Está pronto, preparado, quando for conveniente ou não, né? Ou seja, pregar em qualquer ocasião. Ou seja, isso demonstra uma pressa para essa verdade ser propagada. Isso demonstra uma pressa do evangelho ser ministrado e até mesmo essas pessoas que estão com essa coceira no ouvido, esse comichão no ouvido, uma pressa para que essas pessoas sejam libertas disso e conheçam a verdade de fato, tá? Ele diz aqui, corrige, né? Em outras traduções, a palavra corrige significa convence, né? Nessa tradução da King James, ele vai dizer aconselha, né? Nós temos a outra palavra
que ele diz repreenda. Se eu fosse parar aqui para a gente falar o significado de cada palavra, de cada ponto desse aqui, ó, ficava um tempão aqui ensinando vocês. Aí depois ele diz exorta, que na tradução daqui da King James aqui é encoraja. Mas essa palavra exorta também significa, irmãos, conforta. Significa também suplica. E significa também trazer para perto. Ou seja, traz para perto, traz para o nosso time. Exortar, confortar, no caso aqui da tradução da King James, encorajar. Ou seja, a exortação que a gente conhece não é apenas você chegar e com um pau e tacar na cabeça da pessoa, não. Às vezes é uma palavra de encorajamento, para a pessoa ficar encorajada. Às vezes é uma palavra para a pessoa ficar ali confortada. Às vezes é uma palavra para a pessoa, para você trazer ela para perto, porque exortar também significa trazer para perto. Então, é tudo isso que ele deveria ter nas pregações dele, para ele tentar trazer esse povo ao entendimento da verdade, do evangelho. Aí ele começa a dizer, e como eu já citei sobre essa parte, que muitos iriam amontoar doutores para si mesmo, mestres. E nós estamos falando aqui, irmãos, não é de pessoas leigas, eles iriam amontoar mestres. O que é um mestre? É alguém que ensina. Ele está falando que eles iam conquistar o coração de outros leigos para se encaixar naquele negócio que a gente diz, cego que guia cego cai no abismo. Não, irmãos. É aconselhado por mestres. Mestres que iriam alimentar eles, no comichão. Quantos mestres, irmãos? Pastores, profetas, apóstolos, pessoas que estão aí só alimentando os comichões, palavrinhas boas, bonitas, né? Sem muito mostrar o mundo espiritual como ele é. E aí naquele lenga-lenga, vai e não vai. E a vida da pessoa não muda nada, continua na mesma. Na verdade, aí a pessoa vive um mundo de uma forma terrível. Difícil, viu? Paulo vai dizer aqui para Timóteo, para ele ter equilíbrio. Ele diz aqui no versículo 5: tu, no entanto, seja equilibrado em tudo. Então, uma das qualidades que nós devemos ter é esse equilíbrio em tudo. Não é uma pessoa descontrolada, irmãos. Engraçado, né? Na minha outra participação aqui no altar de oração, eu falei sobre o espírito de fortaleza, né? Na oração, Deus estava me direcionando a orar. O Espírito Santo é o espírito de fortaleza, que ele traz esse equilíbrio. Aí nós lembramos do quê? Do Salmo 125, olha como uma coisa conecta a outra. Assim como os montes estão em volta de Jerusalém, é o Senhor em volta do seu povo. O que são montes? Rocha. O que é rocha? É algo firme. E também isso tem a ver com a segurança. Os montes davam segurança. Todo mundo, irmãos, quer andar com alguém equilibrado, porque dá o quê? Segurança. Se você entra num casamento, você quer entrar num casamento com uma pessoa que tem equilíbrio, porque equilíbrio dá o quê? Segurança. Se você quer caminhar ministerialmente com alguém, é alguém que está equilibrado. Porque esse equilíbrio dá o quê? Segurança. Então você já começa a moldar você aí, viu? Para você ter o equilíbrio, não aquela pessoa descontrolada, que a qualquer momento vai chutar o balde, vai acabar com tudo, vai falar o que não deve. Pessoas assim, irmãos, eles não aguentam trabalhar na obra do Senhor. São pessoas que vão jogar as bênçãos muitas vezes fora, porque ele não tem equilíbrio. Nas outras traduções é
sóbrio. Seja sóbrio, lúcido. Por que ser lúcido? Porque justamente Paulo está falando de pessoas que estão vivendo uma fantasia, pessoas que estão vivendo uma fábula, um mito, uma ilusão, uma cegueira espiritual. O diabo projetou na mente desses povos que aquela verdade é uma verdade mentirosa, é a fake news, é o sofisma. E Paulo está dizendo, para você vencer esses demônios aí, de mentira, de fake news, de sofisma espiritual, você tem que ser sóbrio. Você tem que estar lúcido. Você não pode estar embriagado com isso, não. Aí você já começa a trazer qualidades para a tua vida espiritual para você. Tem que ser equilibrado. Equilibrado no casamento, no relacionamento. Equilibrado no trabalho, na profissão, em tudo, irmãos. Seja equilibrado em tudo. Aí ele vai dizer, depois disso, suporta o sofrimento. E se eu não me engano, eu anotei aqui a palavra cacopatel. 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 Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Tá vendo? Que significa essa expressão? No original significa enfrenta as dificuldades. Está pronto para suportar essas dificuldades. Ou seja, não vai ser fácil. Ele diz, sofre isso. Aguenta. Enfrenta. E enfrentar, irmão, não é correr, viu? Não é se dar o luxo para enfraquecer. É você estar firme. Aí novamente vem o espírito de fortaleza. Meu Deus. E não só isso, espírito de fortaleza, como coragem. Aí eu lembro para você novamente que Deus não te deu um espírito de temor, de medo, de covardia, mas um espírito de ousadia. Então enfrenta isso, irmão. Enfrenta de cabeça erguida, viu? Enfrenta de cabeça erguida. Sofrer então as aflições é enfrentar essas dificuldades. E também quer dizer, no sentido figurado, isso é de estar aflito, sofrer os males. E o que quer dizer isso, pastor? Que mesmo estando aflito, em dificuldade, vamos enfrentar tudo isso. Vamos enfrentar tudo isso. Depois disso, ele vai dizer assim, ó, faz a obra, né, o serviço de um evangelista e cumpre o teu ministério. Ministério é trabalho, é serviço. A gente tem que desenvolver isso. Versículo 6. Quanto a mim, já estou sendo derramado como vinho da oferta de libação. Eu já citei isso uma vez, já preguei sobre isso uma vez. Não sei se aqui no canal tem alguma mensagem registrada onde eu falo sobre isso, mas eu já ministrei sobre isso. Os sacrifícios de libações eram os sacrifícios líquidos, como vinho, né? Era perfume. Nós temos o exemplo da mulher que derramou ali o nardo nos pés de Jesus, aquele líquido, aquele unguento precioso. Era uma espécie de oferta de libação, que era um sacrifício às ofertas que eram derramadas. Nós temos o exemplo também de Gideão, que fez um caldo e colocou em cima do altar. Então, são sacrifícios de coisas líquidas, tá? Ele vai continuar dizendo que ele está sendo derramado, ou seja, eu estou me esvaziando, eu estou me oferecendo, é o que eu estou fazendo aqui, mas os pastores, é gastando todo o nosso tempo, é trazendo todas as nossas informações, é compartilhando as riquezas de sabedoria bíblicas, espirituais, as experiências, oferecendo isso para vocês. Diante do mundo espiritual, o que eu estou fazendo é uma forma de adoração a Deus. Então, quando eu estou ensinando vocês aqui, eu estou pregando para vocês, mas espiritualmente eu estou oferecendo ao Senhor a minha oferta.
o meu serviço, o meu trabalho, isso sobe diante dele e ele se agrada disso. Não é as pessoas que querem reter para eles o conhecimento. Paulo está dizendo, não, eu estou me esvaziando. É o que eu tenho feito aqui, tudo que eu tenho recebido, os estudos, as informações, nós temos passado para vocês, para armar vocês também. Eu estou sendo oferecido, Paulo diz, como sacrifício de libação. O momento da minha partida está próximo. Quero lembrar você que Paulo ele está ali aproximadamente com 60 ou 70 anos de idade, viu? E Paulo ele escreve a carta para Timóteo, ele está preso, está dentro da prisão, mas também ele já quer, ele sabe também que pouco tempo ali ele vai ser solto, ele vai ser liberado. Então, e várias vezes ele fala, né, das prisões que ele teve, dos momentos de prisão. E uma das recomendações que ele vai falar para Timóteo é trazer a capa dele, capa de frio. Nós vamos falar mais sobre isso aqui. Mas então ele vai dizer aqui, ó, no versículo de número 7, 2 Timóteo capítulo 4, versículo 7. Combati o bom combate, completei a corrida, preservei na fé. Eu anotei a palavra agonizomai. É a palavra grega agonizomai. Olha que nome esquisito, né? Agonizomai significa combate, ou também significa uma luta. Ele vai dizer então que ele completou, ele combateu, ele lutou a vida toda. Ainda diz assim, ó, completei, lutei, né, quer dizer. No sentido figurado, essa palavra agoniziomai significa contender com um adversário, caçar briga com ele, brigar com ele. Também significa esforçar-se, tá? Olha aqui, essa é boa. Significa também se esforçar para realizar algo. E também significa empenhar-se. Ou seja, quando ele diz assim, eu combati um bom combate, ele está dizendo, eu briguei contra os adversários, lutei contra eles. Ele está dizendo aqui, eu me esforcei para realizar algo que eu queria. Ele está dizendo, eu me empenhei. Você está com essas características aí? Você está com essas coisas na sua alma aí, por favor? Tá? Se você não tiver, você tem que ter urgentemente. Combater é estar numa luta. É brigar contra um adversário. Porém, ele diz aqui, ó, no original, é contender contra um adversário, esforçar para realizar algo. Tem pessoas, irmãos, que não faz esforço nenhum. Ele quer que os outros façam por ele. Tem pessoas que pudessem nem mover uma palha, como diz a expressão aqui, o ditado. Se pudesse, ele não movia uma palha para resolver. E como tem muitos aí. Que eu estou cansado de dizer aqui, irmãos. É milhares de... Olha nesse canal aí, já vai para 400 mil pessoas. Eu sei também que tem um problema aí da rede social do YouTube que não notifica o povo. Que eu estava vendo aqui gente até na live. Mas cadê esse povo que não está aqui orando, irmãos? Já vai para 400 mil pessoas aqui. Nós estamos com quantas pessoas ao vivo aqui? 300. É menos de 1%, irmão, não chega nem perto. Mas não é o problema. O problema é que eu mando para 18 mil pessoas só no WhatsApp. E quantas pessoas estão aqui ao vivo conosco? Eu mando oração. Quantas visualizações estão os vídeos de oração? Eu mando para 18 mil. Eu tenho 18 mil pessoas no WhatsApp, irmãos. Eu mando para todo mundo. Horas e horas criando lista de transmissão para mandar para todo mundo agora. E mando. E o povo visualiza. Só apenas visualiza, mas não entra para orar. E por que esse povo entrou no WhatsApp?
Porque é o povo 6 horas, como o irmão Ronaldo disse esses dias atrás no Facebook. É as pessoas 6 horas. Eles não têm empenho algum, irmãos. Eles não se esforçam por nada, eles querem que as pessoas façam por eles. Eles não trazem essa responsabilidade para eles, deles combater. Combate aí para mim, pastor. Luta aí para mim, pastor. Guerreia aí para mim, pastor. E vai chegar uma hora, viu? Isso é engraçado que eu vou falar. Mas vai chegar uma hora que o caba vai dizer assim, pastor, não tem como o senhor ser santo para mim, não? Ou seja, o senhor fica santo e eu peco, aí o senhor está pagando o preço para mim. Chega a esse nível, irmão. Tem como o senhor se santificar por mim, não, no meu lugar? E tipo assim, enquanto eu estou pecando, o senhor seja santo para mim chegar lá diante de Deus. Não, é o pastor Eliseu, ele ficou lá sendo santo para mim. Não é possível, irmão. Não é possível. Então Paulo está dizendo aqui, ó, eu combati e foi um bom combate. Eu enfrentei os adversários, eu me empenhei para realizar aquilo que eu queria. E esse povo, irmãos, que não quer combater, que não quer lutar, é o povo que fica empurrando Deus na parede depois. Querendo que Deus faça aquilo que é para eles fazerem. Ainda tem um monte de engraçadinha, porque se Deus não fizer, eu vou desviar. Já está desviado, meu irmão, se você pensa assim. Já está. Não é que você vai ficar, porque você já está. Mas Deus, ele está interessado em pessoas que querem combater, pessoas que querem lutar. E para esses Deus vai dar força. E para esses Deus dá estratégia. E para esses, nós passamos os testemunhos aqui, que é o quê? As vitórias. Pastor, eu fiz a campanha, eu fiz o propósito, eu fiz o jejum, eu fiz o sacrifício e está aqui agora, ó, o meu troféu. Eu vou falar disso aqui agora, irmão. Ele vai dizer aqui, Paulo vai dizer assim, ó. Continuando aqui. Eu completei a minha carreira, combati um bom combate, completei a minha carreira. Ah, meu irmão, é a palavra, essa palavra, completei a minha carreira, ou carreira, né, apenas. A palavra completei significa teleo no grego. E a palavra carreira é dronos. Eu vou mostrar aqui para você, no esboço aqui, caso você queira anotar. Tá? Deixa eu mostrar aqui na câmera para você. Aí, ó. Completei, tá vendo? Depois de completei. Perdão a letra aí, a grafia é péssima, tá? Olha a palavra aqui, carreira, ó, no original, no grego. Dronos. Significa curso, corrida. Tá? Em outras traduções, a palavra carreira é percurso, tá bom? Mas vamos pegar aqui, ó. Ele diz: completei a minha carreira. Não preciso nem falar, não preciso nem me esforçar muito para dizer que você tem que ir até o fim. Em tudo, ir até o fim. Não parar no meio do caminho. Não desistir. Não deixar o diabo ou o seu adversário ganhar. Tem que completar, meu irmão. O problema do povo é a desistência. Quando eu falo essa palavra, irmão, eu fico chocado, porque eu não sabia que tinha o nome de um demônio chamado Exu da desistência. E eu conheci essa praga desse demônio lá na cidade de Umas, quando eu estava com a igreja lá. O demônio manifestou numa mulher lá: quem é você? Eu sou o Exu da desistência. Eu falei, mas é uma praga mesmo. Quando eu falo de desistência, eu já lembro desse demônio que faz o povo desistir. E é verdade, irmão. A pessoa começa bem, tá vindo as campanhas, tá indo tudo certo, tá, um problema, um empecilho, não, acho que eu vou deixar para amanhã, não, acho que eu vou orar só amanhã. Aí, de repente, meu filho, esfriou tudo de novo, desiste.
E não é só desistir de campanha de oração, é desistir de tudo. Dá uma loucura na cabeça dessa pessoa, não vou desistir desse negócio aqui. Tava até indo bem, tinha tudo para dar bem, desiste. Aí num relacionamento, tá desiste. Tá fazendo alguma coisa, desiste. Paulo está dizendo, eu completei. Eu concluí. Eu fui até o final. Então você tem que ir até o fim, meu irmão. Profetiza isso na sua vida. Eu vou até o fim. Eu vou chegar até o fim. E vou concluir. Essa palavra completei, que é telio, é o tempo perfeito para uma ação. É completar uma atividade. É o que nós estamos falando, né? A palavra carreira, que é dronos, significa um curso. E até, no sentido figurado, é uma corrida a pé. Uma carreira a pé. Você sabe que Paulo está falando isso dentro de um sentido atlético, né? Completei a minha carreira. Então você imagina o pessoal do atletismo, né? Que faz aquelas carreiras. Faz aquelas corridas, né? A corrida de São Silvestre, né? Então imagina aquele pessoal lá. Ele está dando essa analogia. Ele está dizendo assim, ó, eu estou correndo aqui. Eu peguei essa carreira, tá? Mas eu completei. Eu vou lhe perguntar, irmãos. Se ele está falando num sentido atlético, quando você compete, você está sozinho ou você tem mais pessoas? Mais pessoas. É por isso que ele diz, eu lutei, eu combati com os meus adversários. Ou seja, é uma carreira aonde você tem adversários. E que se você desistir, você não completa. Lógico, isso é lógico, pastor. Mas como se trata de uma competição, uma coisa eu me lembro aqui. Vem na hora na cabeça. Se é uma competição, alguém vai ganhar e alguém vai o quê? Perder. Ok? Alguém vai ganhar e alguém vai perder. Pastor, tem uma endemoniada fazendo feitiçaria para o meu casamento, para o meu marido, ou o irmão chega para a minha empresa, para isso, aquilo, outro. Vai ter duas opções. Nessa batalha, nesta carreira, se você não correr, se você não lutar, não combater, tem duas coisas. Ou você vai perder e ele vai ganhar, ou você vence e ele vai ser envergonhado. E quais são as minhas opções? Essas, perder ou ganhar. Qual é a condição disso, pastor? A condição é que você tem que correr, meu irmão. E correr até o final para você vencer. E não deixar o seu adversário vencer. Quem é que vai fazer isso, pastor? É Deus? Não, é você, irmão, que tem que correr. Porque no meio da corrida, Deus vai te dar força. Quando você estiver falando assim, eu já estou sem energia, Deus vai te dar energia. Se você no meio da corrida, naquele suor, imagina aquele cara correndo, tem que beber água, não fica um pessoal lá que eles passam e pega água assim, os anjos vão fazer isso para você, os obreiros, os intercessores, eles vão te ajudar, mas o propósito é você correr, irmão. Porque é você que tem que completar. E nessa corrida, que não é minha, essa corrida é sua, é você que tem que correr. Eu vou estar lá para dar uma água para você. Para fazer uma massagem quando os seus músculos estiver ali tudo enrijecido por causa de tanto esforço. Você vai chegar, pastor, estou passando isso, aquilo outro, nós vamos dar uma massagem aqui em você. A nossa função é só essa, mas quem tem que vencer é você, quem tem que correr é você, quem tem que batalhar é você. A intercessão, esse canal, e nós trabalhamos para fazer isso. Nós somos os treinadores, nós somos os preparadores físicos para você, nós somos os massageadores,
Nós estamos aqui para dar toda a condição para você vencer. E a condição eu estou te dando aqui, é revelação, é Bíblia, é oração, é levando você, motivando você para fazer uma campanha. É isso daqui, é todo esse conjunto da obra que vai fazer você ter vitória, que vai fazer você chegar até o final, irmão. Mas se eu parar, pastor, se eu não quiser mais correr, toda essa equipe fica comprometida. Toda essa equipe vai ficar sem fazer nada. E todo mundo vai ficar frustrado. Porque eu vou olhar para você e vou dizer, poxa, ali era um campeão. Ali era uma vencedora. Mas desistiu no meio do percurso. No meio da corrida, ela se deu ao luxo de se entregar ao cansaço. E não vai ter cansaço? Vai ter cansaço. Paulo está dizendo, sofre as aflições. Não vai ser fácil. Mas é quando o seu limite se esgota que o poder de Deus vem e se manifesta. Porque está escrito que o poder de Deus se aperfeiçoa em nossas fraquezas. Mas agora, se você quiser comprar uma rede, ficar tranquila, não vou orar, não vou fazer nada, vou ficar na minha, ó, legal, ok, tudo bom. Não vou orar, não vou jejuar, não vou fazer isso, não vou fazer aquilo outro, ó, joinha. E se você ainda que foi enfeitiçado pela teologia daquela graça que não precisa fazer mais nada, bacana, fica assim na graça. E aí, irmão, tá tudo bom? Tô na graça. Tá nada, tá lascado. Na desgraça, isso sim. Mas tá bom, a escolha é sua. A escolha é sua. Paulo está na época da graça, viu? Na dispensação. Isso aqui, ó, é na dispensação da graça. Ele está dizendo, eu corri, eu lutei, eu combati contra o adversário. Eu me esforcei. Eu não sei que corrida que é a sua, irmão. Aí, pastor, eu estou na corrida para me vencer o pecado. Aí eu estou na corrida para me vencer financeiramente. Estou na corrida para vencer no meu casamento. Estou numa corrida para vencer espiritualmente. Eu não sei qual é a sua corrida, irmão. Mas nós estamos aqui para te dar todo esse suporte, para você entender. E igreja é isso aqui, irmão. É um conjunto, é uma equipe de pessoas que vão te auxiliar. Ninguém está aqui para mandar na tua vida, não. Para obrigar você a nada, não. Isso aí é parte dos dogmas lá. Um monte de regra, que se você não encaixar nessas regras aqui, nós desce o pau em você. E você não vai, na verdade, para lugar nenhum, não vence nada, e é só metendo o pau em você. Eu não estou dizendo que talvez no meio dessa corrida você não tropece e caia, mas nós vamos estar lá para passar um massageador em você, passar um metiolate em você, um remédiozinho em você, e vai dizer para você, agora levanta e volta a correr de novo. Aí você pensa, mas como agora eu vou alcançar o meu adversário? Aí você vai lembrar da oração, na verdade não é uma oração, é uma canção que Abacuque compôs. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vinde, que o fruto da oliveira minta, que os animais, as ovelhas, tudo seja arrebatado do aprisco, eu todavia me alegrarei e exultarei no Deus da minha salvação. Aí o próximo versículo ele vai dizer, porque o Senhor vai fazer os meus pés como os pés da coça, ou nas outras traduções das cevas, que é o animal, ó. Esse animal, irmãos, a ceva ou cervo, né? Ele só perde para o urso polar. O urso polar, ele consegue sentir o cheiro da presa 5 quilômetros de distância. Então, o urso polar que está lá no Polo Sul, no Polo Norte, sei lá onde ele está, num desses lugares, tem um peixe lá nas profundezas, debaixo da camada de gelo. Ele sente 5 quilômetros de lá, onde está o peixe. A ceva é um animal de um lugar árido, do deserto. Ela consegue sentir o cheiro do seu caçador, do seu predador, do seu adversário, 3 quilômetros de distância.
O vento bate nele e aquela caatinga ela consegue sentir 3 quilômetros de distância. E ela sabe que ela também libera um odor. Sabe o que a ceva do deserto faz? Ou o cervo? Ele sente 3 quilômetros. Ele, opa, tá vindo ele ali. Ela corre para dentro de uma água, dentro de um poço, e mergulha. Banha ali. Porque daí ela tira todo o suor, sacode do outro lado e volta a andar. E aí aquele inimigo que está tentando sentir, não sente mais o cheiro, porque ela se antecipa. Então Deus vai te dar essas habilidades. Você vai sentir o cheiro do inimigo de longe. Quando ele pensar te dar o bote, pronto, você sumiu. Saiu do rastro dele, ele não vai mais te encontrar. E fora que a ceva, ela corre, ó, e é uns pulos, irmãos. São metros que ela consegue pular. E é uma velocidade terrível que ela pega. Deus vai te dar esses pés dessa ceva. Que no momento que o adversário pensar, não, eu estou na frente, eu vou dar o bote. Você vai, ó, correr muito mais rápido do que ele. Paulo, ele está dizendo aqui, irmãos. Olha quantas estratégias eu estou te dando aqui. Olha quantas coisas eu estou te informando aqui para você ter estratégia e resolver de fato. E isso depende de você, não é? Depende de mim de falar, toma aí a vitória para você. Se eu não te ensinar isso daqui, não vai ter vitória, porque você não vai saber. Você não vai ter estratégia. Você não vai conseguir driblar ou até mesmo vencer o seu adversário. Vai ter momentos, sim, eu vou ter que te dar uma palavra de motivação. Não se preocupe, irmãos. A tua vitória vai vir. Vou ter que relembrar você as profecias. Isso é bom. Aconteceu isso com Abraão. Abraão, ele já tinha muitos anos que Deus tinha prometido, uns 15, 17 anos que Deus tinha prometido que daria um filho para ele. E quando ele está lá no vale de Savé, onde ele vai levantar o 4º altar ao Senhor, depois desse é o 5º, que é o altar de Moriá, onde ele vai oferecer Isaac, ele já estava no limite da vida dele. No limite, irmão, no limite. E aí ele levanta o altar no limite, até tem aquela passagem que eu já também preguei sobre isso, onde ele chuta os urubus ali que querem comer o sacrifício dele, ele sai chutando ali os urubus e querem comer o sacrifício dele, os urubus que representam os demônios, querendo impedir ele de fazer o altar e o sacrifício. E quando ele faz o altar e sacrifica, Deus vem e renova. Só que Deus agora vem e acrescenta mais algumas coisas na profecia que Deus tinha dado para ele. Ó, você não vai ter só um filho. Deus vai dizer agora, você não vai ter só um filho. Agora você vai ter o quê? Uma descendência. E a tua descendência vai ser tão grande que você vai olhar para as estrelas do céu e não vai conseguir contar. Você vai olhar para a areia da praia e vai ver quantos grãos tem. Você consegue contar os grãos da areia da praia? Não consigo. Então, é o número da tua descendência. Não é só um filho que eu vou te dar. É uma descendência muito grande. E a gente sabe que a descendência não é só física. A descendência de Abraão também é espiritual. Porque nós somos abençoados em Abraão também. Então, preste atenção. E é neste momento que você está, não estou aguentando mais. Ai, meu Deus do céu, estou com muita vontade de desistir, com muita sede, com muito isso, aquilo, outro. Então, dentro dessa visão espiritual, a igreja, os obreiros, os pastores, nós seremos isso para você. E por que tem muita gente frustrada com pastor, com igreja, com obreiro, com muita coisa? Porque são pessoas passivas, preguiçosas, que deixaram tudo na mão de pessoas que são limitadas também. Confiaram e não fizeram nada. E o pior aconteceu. E o pior veio. Esses tempos atrás eu recebi uma irmã aqui, e disse para mim, pastor, eu estava numa certa igreja, não pode nem falar o nome, senão dá
aqui já no bate-papo aqui, o trem já fica feio. O pastor falou para mim, ela ficou 1 ano nessa igreja e já estava em outra que trabalha com campanha também. Ficou um tempo lá fazendo oferta e campanha, e o pastor só arrancando dela. E falando para ela, não, o seu filho vai mudar, o seu filho vai ser transformado, o seu filho isso, aquilo, outro. Aí ele só foi piorando. E ela estava querendo que ele saísse, o filho dela saísse de uma mulher prostituta mesmo, de profissão. E na última catada, quando ela já estava se frustrando, e crente velho, viu, irmão, de igreja, de 20 anos de igreja. Não é gente que chegou agora, não. E no final das contas, o filho dela, não, eu vou casar com essa mulher. Olha só, vou casar com essa mulher. E para completar, esse pastor chegou e disse, não, ele não vai casar com ela não, porque você vai fazer um sacrifício de oferta por isso e isso e aquilo. Irmão, arrancou, pelou. Resumindo, o cara casou e agora piorou, porque ele sumiu. Não dá nem mais bola para ela. E chegou aqui comigo, para mim, com essa bronca. Tá entendendo? Que acompanha as orações aqui, o canal. Chegou, na verdade ela foi trago por uma irmã que é dessa igreja ainda. Chegou aqui comigo com essa bronca. E eu falei, irmã, eu não posso te prometer que ninguém vai mudar em nada, a não ser que Deus fale de fato mesmo. E eu tenho clara certeza que isso vai acontecer. Não adianta eu pegar a tua oferta, o teu sacrifício e prometer para você algo que você quer ouvir. E, em outras palavras, reforçar essa coceira. Vamos trabalhar com a senhora primeiro. Vamos ver o que está acontecendo. Aí, se a senhora quiser ficar vindo aqui, congregando e recebendo esse aconselhamento que eu vou dar para a senhora, essas coisas aqui, eu vou explicar para a senhora isso, aquilo, outro. Nós vamos te dar aqui uma outra estrutura. Vamos fazer campanha juntos, sim, nós vamos orar, vamos jejuar, vamos buscar estratégias em Deus, como reverter agora tudo isso. Você está entendendo? Então isso, achei por aí. E o pessoal não quer saber, ele quer arrancar, irmão. E quer arrancar. E se essa pessoa sair da igreja e frustra, não tem problema. Vai vir outra que recebeu uma notícia aí na televisão, viu um testemunho e vai lá. Aí vai outro e outro. Aí esse pessoal frustrado, decepcionado com a igreja, com o ministro, com pastores, vai sobrar para quem? Para mim. Aí nós vamos montar toda essa equipe. Você caiu, né, no meio do percurso, você rasgou aqui, rasgou ali, nós vamos passar um remédio aqui, vamos com todo... E é todo cuidado, viu, irmão? É todo cuidado, viu, irmão? Para não ferir mais essa pessoa que já veio ferida. Que ouviu um monte de promessa, um monte de fábulas, de mitos. E a coisa que eu tenho falado aqui nas campanhas, pare de acreditar em fórmula mágica. Eu acredito na batalha. É nisso aqui, irmão. Batalha, percurso, correr. Nós vamos montar uma equipe para te ajudar. E se você quer honrar, você vai honrar. Se você não quer honrar, você não vai honrar. E cada um recebe aquilo que planta. Mas o meu propósito é fundamentar vocês aqui, Eles não querem ensinar isso aqui, irmão. Porque isso aqui abre os olhos das pessoas. O meu propósito não é gerar um monte de criança para ficar ao meu redor esperando o lentinho meu, não. O meu propósito é amadurecer as pessoas para que outras pessoas ajudem outras, e outras ajudem outras, e outras. Porque o propósito da igreja é isso, irmão. É fazer com que a igreja chegue, Efésios capítulo 4, a igreja que chegou à medida e à estatura do varão perfeito que é Cristo. Ele está falando de maturidade, de amadurecer na fé. Aí tem pessoas que não querem estudar, tem pessoas que não querem pagar preço, tem pessoas que não querem se esforçar. O que eu posso fazer? Eu estou no percurso, eu estou na corrida. Eu estou cansado de dizer que para os pastores, para os obreiros e até para outros pastores que vêm conversar comigo, querendo assim caminhar com a gente.
que eu falo para todos? Eu estou nesse percurso aqui, ó, correndo. Você quer caminhar comigo, então você vai ter que correr também. Porque senão você vai ficar para trás, eu tenho que correr. E quando eu decidir que eu vou voar, eu quero que você voe junto comigo. E se você não quiser voar, eu vou voar e você vai ficar aqui. A nossa vida tem que ser assim, irmãos. O nosso propósito é esse. Aí você passa anos e sai ano, você continua a mesma pessoa. Você não chegou a lugar nenhum, pelo contrário, você caiu no meio do percurso. Você não completou aquela carreira. Você não completou. E quem está no mundo cego não vê isso, irmão. Não é de ver que hoje eu olho para trás na minha vida e vejo quanta mudança, porque eu decidi correr. Quando eu estava desviado no mundo e filho de pastor desviado no mundo, você sabe, é pior do que os outros, né? Eu não queria nem saber de estudar. Aquele negócio de malandragem, né? Você sabe, eu já contei o testemunho que eu já vim até eu aceitei Jesus num culto de rap. Então era hip hop, meu, malandragem, socialismo na cabeça. Não, nós estamos aí de boa, criminalidade. Não conseguia falar uma palavra certa, era só palavrão em cima de palavrão. E aí, bandido, e aí, vagabundo. Era assim, irmão. Nem tinha terminado os estudos. Mas quando Jesus me pegou, eu voltei até a estudar e tive que terminar os estudos, irmão. Porque eu sabia que isso iria refletir na minha vida. Parece uma coisa besta, boba. Mas até isso, irmão. Mas eu tinha preguiça de ler normal. E olha onde eu estou agora, comendo Bíblia, irmãos. Dia após dia eu tenho um monte de livro e busco mais e mais. É sede, isso se chama, sabe o quê? Espírito Santo. Só Ele que pode transformar o ser humano. Mas eu não parei, eu tive vários problemas, eu tive várias quedas no meio do percurso, sim. Mas quando você pensa assim, nossa, eu tive um problema aí, me desviei, afundei no pecado, eu acho que essa corrida minha está muito longe de terminar. Aí é que você se engana. Porque a sua velocidade não é a velocidade de Deus. Deus pode dar um upgrade. Olha que coisa chique, né? Deus pode acelerar as coisas para você. Aí, pastor, mas faz muito tempo. Será que eu vou conseguir chegar lá? Vai. Creia no impossível. Porque para Deus tudo é possível. E não só para Deus, para nós também. Sabe por quê? A Bíblia diz: tudo aquilo que pedirdes em oração, crendo, recebereis. Você está entendendo? Então eu quero que você tenha essa vontade. Vou terminar o meu percurso. Vou encerrar a minha carreira. Vou guardar a minha fé. E aí, para finalizar, que eu já estou aqui enrolando demais, já passou até da hora, né? Eu vou pular uma parte aqui, depois mais na frente a gente faz um estudo melhor sobre esse texto aqui, tá? Eu vou pular lá para a parte onde ele diz aqui Demas, que era um companheiro dele. Paulo vai dizer que Demas me abandonou. Eu anotei aqui a palavra encatele. Deixa eu ver. Não, tem mais aqui. Encateliopor. Olha o nome. Encateliopor. Essa palavra encateliopor, que é Demas me desamparou, ou me deixou, ou me abandonou, significa me deixou para trás. Aí tem uma outra expressão melhor ainda. Desamparou é deixar para trás em algum lugar. É desatar, abandonar e deixar. Deixa eu te dizer uma coisa, irmãos. No meio dessa caminhada, viu? No meio dessa caminhada, alguns vão deixar você para trás. Alguns vão desviar do percurso. Mas que não seja você.
que desvio desse percurso. Eu fico pensando, Paulo, que a tristeza dele, né, cara? Meu amigo de percurso, orava comigo, intercedia comigo, buscava comigo, me deixou, me desamparou, foi para outro lugar, já não tenho mais esse apoio. Isso acontece com muita frequência dentro da igreja. Mas eu falo uma coisa para você, hein? Ao invés de você apegar nas pessoas, se apegue no seu objetivo. Porque tem muitas pessoas que ficam apegadas em outras pessoas, que daí se ele desviar, ele desvia junto. Ah, eu vou desviar porque o pastor caiu no adultério. Você é apegado no pastor, irmão? Você tem que superar então essa imaturidade. Você tem que superar isso. Ah, eu não vou correr porque o cara ali desviou. O apóstolo fulano de tal fez isso, eu estou envergonhado. Agora que eu estou envergonhado... É o menino, né? Menino birrento. Agora que eu estou envergonhado de ser crente, eu não vou mais ser crente. O teu percurso não depende de ninguém, só de você mesmo. Aonde é que você vai chegar? Não depende das pessoas, depende de você, do seu potencial. Mas você fica pegado nisso, e ao invés de você correr, você para junto com ele. Ele desviou e você parou, e o diabo ganhou. Está entendendo, irmão? Você está entendendo? E é tudo que o diabo quer, que todo mundo desista. Que todo mundo pare. Porque daí ele vence, ele vai tripudiar, aí a prostituição vai aumentar, aí vai lascar tudo, aí acabou. Mas eu acredito que tem pessoas que estão entendendo o que eu estou falando. E pessoas que não vão desistir por causa que outros desistiram. Porque me abandonaram. Dá uma preguiça, irmão, de crente que só vai para a igreja ou só vai para a oração se for carregado e puxado pelos outros. Eu até tenho um pouco de paciência, mas quando eu vejo que a pessoa não quer nada, eu deixo para lá. Sabe por quê? Porque enquanto você fica ali com aquele peso, tem pessoas que é peso mesmo, irmão. Enquanto você fica ali, você poderia estar ajudando 10 ou outras pessoas que estão motivadas, mas você fica ali, travada com alguém que não quer. E assim eu encontro um monte na igreja. Quem quer, irmãos, faz por onde? Quem quer se vira, sobe numa figueira brava, mas eu quero ver Jesus. Tem um monte dando desculpa, já que a multidão aqui está me atrapalhando, Zaqueu, né? Já que a multidão está aqui me atrapalhando, eu vou embora. Não estou vendo ele mesmo. Quem quer dar um jeito, sobe na figueira, dali de cima eu vou ver ele. Não há nada melhor, irmãos, que caminhar com pessoas que estão motivadas, que estão ali, ó. Meu Deus, a todo gás. Ô, glória! Não é pessoas que por causa de uma crise, de um vírus, de não sei o quê, eu vou me matar, não, eu vou vencer, nós vamos vencer, nós vamos correr. Vamos correr para cima. E o diabo é que vai se lascar, ele que vai ficar para trás. E os servos dele lá, os demônios, os macumbeiros, não sei quem, deixa essas pragas para lá e você corre, porque a vitória vai ser sua. Se você se der ao luxo de parar, eles vencem. Porque é uma disputa, irmão, é um percurso, é uma corrida que Paulo está dizendo. E ele diz, eu completei a minha carreira e combati o meu combate. Então levanta-se, irmão, irmã. Porque fulano de tal não foi para a igreja, eu não fui. Porque fulano de tal não orou, eu não orei. Porque fulano de tal não jejuou, eu não jejuei. Porque fulano de tal não lê a Bíblia, eu não vou ler. Até quando? O percurso é seu, meu querido. O percurso é seu, minha querida. Não, é porque eu estava esperando minha mãe para fazer a campanha pelo meu esposo. Tem um monte de gente assim. Não é você? Não é a sua mãe que está casada com seu esposo, não. É você, irmã. Viu? Não, porque eu vou esperar o primo do meu primo, do meu primo, do meu primo, do meu primo, chamar eu para ir para a igreja e eu vou. Chamar para orar, eu vou. Fazer isso e aquilo outro. Chega, irmãos, disso. Vamos nos levantar. E para nós que somos brasileiros, nós temos todo o gás.
alegria está ao nosso favor. Já falei isso aqui várias vezes, né? A gente consegue tripudiar em cima da tristeza. Depois eu estava refletindo, deixa eu falar uma coisa que é besta, é coisa besta, viu? Meia boba. Mas eu estava reparando, aqui mesmo no Goiás, aqui em Goiânia, eu fiquei pensando, moço, esse tal do coronavírus aí tá terrível, matando gente para todo lado. E o povo brasileiro, eles não estão nem aí, tá todo mundo na rua, em todo lugar. Por uma parte é irresponsabilidade. E é muita irresponsabilidade mesmo. Mas é um povo, você está vendo aí os dados, que é 6 vezes mais o nível de recuperação. Aí eu consigo ver no meio da tragédia, no meio do caos, o lado positivo. Entre todas as nações nós estamos recuperando 6 vezes mais. Eu falei, é por causa da alegria que o brasileiro tem, moço. Ele leva tudo na brincadeira, tudo do... Ele não vê maldade nisso, então de certa forma existe uma inocência aí. Faz piada, tá cheio de meme no Facebook, em todo lugar. É um povo que não acostumou a ficar preso. Eu fui na Europa, irmãos, o pessoal lá é bem mais frio, mais caseiro, mais em casa, tudo certinho. Brasileiro, não, vamos fazer festa, meu irmão. Paulo tá torando, ele tá dizendo, não, eu vou fazer festa. Vou rir disso, daquilo outro. E é um povo também fervoroso para orar, para buscar. O povo está orando, irmãos. O povo está jejuando. Então eu acho, e tenho a certeza, que por mais que seja essa irresponsabilidade, nós estamos recuperando 6 vezes mais do que as outras nações, por causa desse bom humor, dessa vontade que a gente tem de não se entregar e não se desistir, e não desistir disso. Então, no meio disso tudo, eu quero que você pense assim. Nós estamos no meio do fogo cruzado, mas nós vamos vencer. E o bom humor, a alegria, a perseverança, ela tem que continuar dentro de você, no seu sangue, no seu organismo. Eu não estou falando que as outras pessoas de outras nações não têm, tem e muitos. Mas o brasileiro é um nível assim maior, entendeu? É um nível assim terrível. Mas que Deus guie essa nação, que Deus guie você. Que Deus nos guie nessa corrida, nesse percurso, nessa batalha. Viu? E creia que qualquer batalha, que qualquer percurso que você possa estar enfrentando aí, Deus é contigo. O Senhor é contigo. Não está vendo aí, né? Já passou das 7 horas de oração e o povo está aí, ó, tudo aí. 7 horas e 10 minutos. Porque a gente vai até o final, não é verdade, irmãos? A gente vai até o fim. A gente começa, tem umas palhaçadas às vezes, umas brincadeiras, mas a gente vai até o fim, não tem problema. Então, glória a Deus por isso. Louvado seja o nome do Senhor por isso. E é o que a gente precisa, irmão, é ser alegre, feliz, porque Deus é o Deus que rege essa nação. É o povo que ora, é o povo evangélico, é o povo católico, todo mundo está orando nesse momento, buscando. Até a nação jejuou aí um dia, e tanto de crente besta criticando, porque só vê política. Ah, estava fazendo jejum para o presidente, é uma maluquice. Mas faz jejum é para Deus, irmãos. E faz jejum é para mover o mundo espiritual. Tanto de crente e pastor que falou isso. Ah, tá jejuando, esse jejum Deus não recebeu, que não sei o quê. Rapaz, é cada coisa que eu vou te contar, viu? Mas Deus, ele vai nos honrar, nos abençoar. E agora eu vou ficar aqui em pé, porque nós vamos cear.